Sejam todos muito bem-vindos a mais um Comunica às 7 da matina, versão escalada 17. Aqui quem fala é o André. Vocês me conhecem aqui do Comunicação Resolutiva. Tema muito relevante. Quem nunca falou que sente que está sendo muito prolixo, repetitivo, ou quem nunca sentiu que os pacientes não compreendem tudo que você quer transmitir, ou quem nunca percebeu que se sente travado na hora de falar, de usar o seu corpo para falar. Então, o tema de hoje, ele tem uma relevância com que todos nós profissionais nos sentimos incomodados e o que nós gostamos de melhorar, que é falar de forma clara e convincente. Falar de forma repetitiva e prolixa é algo que todo mundo de alguma forma sente e gostaria de melhorar, ou sair aquela mensagem de modo que o paciente fale assim, nossa, faz muito sentido, ou ele se sentir admirado pela forma com que você transmite a sua informação. Isso é real, isso é um destino final, é algo desejado por nós. E muitas vezes também sentimos que somos pouco convincentes na palavra. Isso é possível, isso é treinável. Primeira coisa, pessoal, por que eu estou falando isso com vocês? Esse é um assunto que me encanta. Essa é uma das bases do Comunicação Resolutiva e eu adoro falar sobre comunicação porque eu vejo que comunicação transforma. A comunicação faz as pessoas se conectarem melhor com quem elas quiserem, seja com pacientes, com profissionais, qualquer que seja a sua área de atuação, nós lidamos com pessoas, precisamos transmitir a nossa mensagem, sermos compreendidos. Então, adoro. Esse tema de hoje tem muito a ver com oratória. A base de oratória. Então é um problema muito comum e é um problema que tem solução. Então o que eu quero primeiro transmitir para vocês é o que é falar, o que é comunicar de forma clara e convincente e como isso pode acelerar o nosso processo de sucesso profissional. Nós precisamos ter como objetivo na comunicação que ela seja feita de forma simples, objetiva e bem específica. Então, isso é um destino final. O simples é em diminuir os caracteres da nossa fala. É admirável ver um profissional que, ao invés de falar várias coisas, várias letrinhas, uma mensagem cheia de palavras, se nós conseguirmos transmitir a mesma mensagem com menos palavras, isso é ser convincente, isso é ser claro. Ok? Simples, objetivo e específico. O específico, o contrário de específico, é ser muito abstrato ou talvez abrangente. Vocês já perceberam que falar depende, é multifatorial. Gente, é muito abrangente. Quanto mais específico a gente conseguir ser, melhor. Isso quebra aquela pergunta comum das pessoas, eu sinto que eu sou muito prolixo, é um erro muito frequente, eu sou muito prolixo. Então lembre-se, simples, objetivo e específico. Esse é o objetivo, a nossa direção. Segundo ponto, uma comunicação clara e convincente é aquela que demonstra confiança, segurança. Se vocês colocarem aqui o meu áudio no mudo, vocês não escutarem nenhuma palavra que sai na minha boca, vocês vão perceber que, de alguma forma, eu tenho brilho nos olhos, por isso que eu estou falando. Eu gosto disso do que eu falo. E eu utilizo as minhas mãos e eu utilizo uma presença. Eu estou aqui presente de corpo e alma. Será que vocês fazem isso na consulta de vocês? E essa presença, ela comunica, ela convence. Não é assim que a gente fala? O corpo fala. Isso é oratória. E um terceiro ponto para ser claro e convincente na sua palavra é utilizar gatilhos mentais. Provavelmente vocês já escutaram eu falar esse termo e eu recomendo. Para você ser convincente é preciso gatilhos mentais. Tá bom? Então vocês aprenderam o que é comunicar de forma clara e convincente para chegar no seu objetivo, que para você define que você é um profissional ou uma profissional que tem convicção no que você fala ou que faz as pessoas acreditarem na sua palavra, ou que você demonstra em você que você é clara ou claro na sua mensagem transmitida. Deixa aqui seu comentário. Agora, já que vocês sabem o que é comunicar de forma clara e objetiva, é importante saber o que não é.
É aquela comunicação muito complexa, pesada, densa, complexa. Muito abrangente, como eu falei, pouco específica. E ela muito abstrata, não é muito palpável. A pessoa faz uma pergunta e aí você não vai direto ao ponto. Fisioterapia trata dor? Olha, depende. Olha, a dor é multifatorial. Não vai, fala direto ao ponto, depois você explica alguns detalhes. Então, sim, trata por causa disso, disso, disso. E se você quiser deixar um pouco mais concreta, utilize analogias. Sim, sabe quando você faz isso, determinada coisa na sua vida, na sua casa, uma receita de bolo, etapas de um prédio, assim como é um sinal que tem uma luz amarela, uma luz vermelha, uma luz verde. Tenta tornar essa sua fala um pouco mais concreta para ela sair do abstrato. Ela vai se tornar mais concreta na mente delas, mais objetiva, com poucos caracteres, ou seja, e dentro do possível mais simples. A analogia torna também mais simples. Então vocês estão aprendendo aqui o que não é comunicar de forma clara. Talvez você esteja fazendo isso como eu já percebi que eu fazia várias vezes. Analogias. Analogias torna muito simples e torna muito concreto uma coisa que é complexa, abstrata e muito abrangente. Segundo ponto, que não é comunicar de forma clara e convincente, é aquela fala que demonstra timidez, que demonstra medo, demonstra falta de segurança no que você fala. E como que a gente percebe que está sendo assim? Quando você desvia muito o olhar, quando a sua voz não é uma voz de convicção. Se eu pergunto aqui, Mileno ou Yasmine, vocês resolvem as dores dos seus pacientes? Vocês falam assim, resolvo. Ou uma coisa pouco firme, sabe? Pouco incisiva. Você não está sendo tão convincente nessa sua fala. Convicção, ela vem de dentro e o nosso corpo fala, como eu já falei aqui. Então, o medo, ele pode ser demonstrado com o corpo ou às vezes com a fala. Vocês já perceberam, pessoal, numa audiência, alguém que vai lá falar ao público, quando a pessoa chega na frente do palco ou chega aqui na frente de um vídeo ou numa live e fala, pessoal, desculpa, se eu chegasse aqui para vocês, pessoal, desculpa, eu não sei direito assim o que eu vou falar, eu estou um pouco tímido e vamos lá, vamos começar. Pessoal, não façam isso. Por mais que vocês estejam com medo, com frio na barriga, com receio, vocês não precisam comunicar isso. Se de fato você estiver excessivamente nervoso, ansioso, as pessoas vão perceber isso. Você não precisa falar isso necessariamente. Então, olha só, isso a pessoa já transmitiu na fala dela, que ela não está preparada para estar ali. Consequentemente, tudo que ela falar depois disso vai ter um poder de convicção menor. As pessoas vão dar menos valor, mesmo sendo um conteúdo muito importante. Percebam isso. Tem muita gente que faz isso pelo simples fato de não saber dessa informação. Não se desculpem no começo de um vídeo, de uma audiência, enfim, de uma live. O outro ponto que não façam, que é errado, que impede o seu sucesso profissional, é se você está na consulta ou está fazendo um vídeo e fica com o braço cruzado, fica com a mão no bolso, você se fecha o seu corpo. Isso é linguagem corporal. Uma vez eu fiz um Comunica Mais com o Mileno, que está aqui, e a gente comentou sobre isso. Essa é uma das formas, pessoal, de barrar a linguagem do seu corpo. Yasmine perguntou aqui, levar para o dia a dia, analogias. Exato, analogia é uma parte, é um recurso da comunicação, é como se fosse uma caneta. Existe a borracha, existe a régua, são ferramentas diferentes que nos ajudam a estudar, por exemplo. Entende? Acabei de usar uma analogia, comparei uma ferramenta com algo comum para todos nós, como uma caneta. Isso torna nossa fala, nossa comunicação mais clara. Só que a analogia, ela ainda não é muito convincente. E a gente pode convencer pelas palavras que saem da boca ou convencer com o nosso corpo. E o convencer com o nosso corpo está na presença, está no tom de voz que a gente transmite,
está no contato visual. Então, tem diversas formas não verbais de ser convincente. Pessoas que não se comunicam de forma clara e convincente são aquelas que nem sabem, imaginam o que as pessoas pensam, por que as pessoas agem da maneira que agem. Ou seja, quem não conhece gatilhos mentais. Eu, há pouco tempo, nem sabia da existência deles. Eu, intuitivamente, já fazia algumas coisas. Mas e aquelas pessoas que intuitivamente não fazem e nem sabem que fazem ou não fazem? Elas precisam saber. Então, saber sobre gatilhos mentais faz você perceber ao seu redor como as mensagens das pessoas, ou as situações do seu dia a dia, ou as propagandas, ou as suas negociações do dia a dia, 40% do nosso dia, ou a gente está negociando com alguém, convencendo alguém ou sendo convencido. Olha que coisa maluca. Não entender sobre isso te torna um comunicador menos convincente. Afinal, nós lidamos com seres humanos. 40% do nosso dia convencemos ou somos convencidos. Se você está nesses 40% do seu dia sem essa ferramenta, gatilhos mentais, é como se você estivesse tentando estudar só com borracha, com lápis, enfim. Você não vai estar totalmente equipado. Agora eu quero falar o porquê de fato isso pode levar ao seu sucesso profissional. Quando você começa a ter segurança, você sente, nossa, eu estou conseguindo transmitir a minha mensagem e ser mais objetivo, você vai direto ao ponto. Você se torna mais... Você economiza um tempo para transmitir uma mensagem. Ao invés de falar muitos caracteres, você fala menos caracteres, direto ao ponto. Muitos professores, pessoas que a gente admira, figuras públicas, eles têm disso, eles conseguem transmitir uma mensagem. Por exemplo, Barack Obama, sou fã da oratória dele, ele fala com poucas palavras e ele fala com o corpo, muito com o corpo. E ele fala com as pausas. Olha que maluco. Ele fala com as pausas. Ele fala com uma entonação, com firmeza, respira. Às vezes as pausas dele duram 3, 4 segundos. E isso demonstra, quem faz pausas na fala, demonstra que ele está muito seguro ali. Porque se você fala igual uma metralhadora, pode demonstrar que você se incomoda com o silêncio. Será que no seu consultório você permite você dar pausas para os pacientes assimilarem o que você está falando, para a sua mensagem se tornar mais clara? Então aqui vai uma dica importante. A sua comunicação clara pode estar nas pausas. E aí, você indo direto ao ponto e transmitindo com poucas palavras, você gera mais compreensão. Segundo ponto, demonstrar segurança, confiança, presença, faz você se tornar mais admirado pelas pessoas que te assistem, faz o seu conteúdo ser absorvido e transformado em ação. Essa segurança, essa confiança também demonstra um domínio do que você está falando. Consequentemente, você vai ganhar mais autoridade nesse assunto. A gente pode fazer isso no presencial, a gente pode fazer isso no digital. Quando eu falo no presencial, na sua vida pessoal, na sua consulta que vai começar agora às 8 horas da manhã, enfim. Então lembre disso, isso é prático. Vocês vão começar a falar de uma forma firme, objetiva, transmitindo confiança, domínio. Por que comunicar de forma clara e objetiva leva ao seu sucesso profissional? Porque você vai aproveitar as oportunidades que vão aparecer na sua vida. Colegas te convidando para participar de uma apresentação. Você vai estar preparado para isso. Ou pelo menos você vai saber controlar o nervosismo, que é normal, que acontece. E aí também gera admiração naqueles que vão te assistir e gera uma coisa muito boa na gente, que a gente percebe que a gente está ajudando outra pessoa com algo que é só nosso, um conhecimento que é só nosso. Comunicar, do latim, comunicare, é tornar algo comum. E se você aceitar essas oportunidades, você está tornando algo comum para outras pessoas que é para você. Isso gera admiração. Portas se abrem, conexões se criam quando você se torna um comunicador claro e convincente. Isso é muito legal.
E o último ponto, você consegue converter mais as suas divulgações em vendas. Você não está investindo o seu tempo para fazer postagens em redes sociais só pelo simples fato de, vou deixar aqui uma postagem. Não, você está fazendo com uma intenção. E essa intenção é fazer a sua mensagem transformar uma pessoa ou gerar tanto interesse nela e ela perceber que em você está o caminho mais curto para a solução que ela procura. Por isso, estudar gatilhos mentais. Faz uma grande diferença um post com gatilhos mentais no convencimento e um sem gatilhos mentais é simplesmente uma informação transmitida. Está errado? Não. Mas o errado é você fazer um post com a intenção de que alguém te procure pelo seu serviço, por exemplo, particular, investir esse tempo e as pessoas não se sentirem convencidas. E para isso, no ensino no curso, existem escalas de post que pode converter mais, outros converter menos. Quando você pega, por exemplo, um artigo científico e fala, olha, segundo Andrade, a comunicação converte mais em vendas. Um exemplo, a comunicação resolutiva converte mais em vendas. Ok, isso é só uma informação. É o Ctrl+C, Ctrl+V que a grande maioria das pessoas faz. Se você dessa informação faz a sua análise, qualquer informação, por exemplo, de fisioterapia, olha, com base nesse estudo, o que eu percebo aqui na minha prática clínica, de fato, quando a comunicação verbal e os gatilhos mentais, eles estão muito alinhados com a sua comunicação não verbal e a minha presença, utilizando o meu corpo, eu vejo que isso melhorou os meus resultados nisso. Você fez ali sua análise. E ao final, faça a sua recomendação. E a minha recomendação é, comecem por aqui. E não deixem de estudar isso e tal. Então, pessoal, você pode converter esse tipo de post, convence muito mais. É uma escala de convencimento para converter em vendas. A sua divulgação de fisioterapia é muito maior. Ou de medicina, ou de nutrição, qualquer que seja aqui a sua profissão. Então, não transmitam informação por informação, porque a internet está abarrotada disso. Isso não atrai atenção. Faça a sua análise e faça a sua recomendação. Se vocês quiserem, vejam lá os posts da Avance. Eu fiz um sobre corrida em subida. Eu poderia simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que eu fiz uma análise. Se você tem um tipo de dor articular, o que nós percebemos é que a corrida em subida pode te ajudar. Afinal, segundo a física, quando você joga o seu centro de gravidade para frente, você vai ter que impulsionar mais para frente, diminui a oscilação vertical. Enfim, eu fui explicando de uma forma mais simples possível e mais objetiva, com poucos caracteres. E depois eu fiz uma recomendação. Olha, agora se você tem uma dor muscular ou no tendão de Aquiles, muito cuidado. Talvez corrida em subida não seja o melhor para você. Esse post, ele é tipo de post sensacional. Geralmente post, doutora Card, são uns posts que você pode divulgar o seu serviço. Por exemplo, o seu serviço de cardiologia. Você pode falar, por exemplo, sobre a angina, um exemplo. E aí você vai falar, olha, a angina é um problema muito comum, tal. Beleza. Pessoas que têm isso, aí você está começando a fazer a sua análise dentro da informação sobre angina. Pessoas que têm angina, geralmente elas apresentam isso. E o que eu percebo é que esse tipo de condição, a sua recomendação, é necessário que se faça isso. Então você fez uma informação, talvez nova, e não é informação Ctrl+C, Ctrl+V. Como eu falo, não é informação jornal hoje. Se chover, use guarda-chuva. Se você torcer o pé, use gelo. Gente, isso é informação jornal hoje. Isso todo mundo sabe. Isso não te torna muito escasso. O que te torna muito escasso e faz a sua mensagem ter um valor maior, ser mais convincente, é aquela que está temperada com a sua análise, que poucas pessoas fazem a análise como você faz, e a sua recomendação. Se vocês já pararam para perceber por que as pessoas pagam uma consulta com o cardiologista, com o fisioterapeuta, não é só pela informação, não é só pelo conhecimento. É porque elas querem que nós interpretemos as informações que eles trazem, nós vamos fazer a nossa análise. Olha, o parecer é a nossa análise sobre tudo que a gente encontrou.
faz situar ela no momento. Olha, sua condição foi gerada por isso, por isso, por isso. O que eu vejo que isso está atrapalhando a sua melhora, está gerando a sua angina. Então, você fez ali a análise. As pessoas estão pagando para isso. Elas não estão pagando para tomar um remédio, nem estão pagando para fazer um exercício. E aí, ao final, nós vendemos a nossa recomendação com base nessa análise. E a recomendação, ou seja, a melhor tomada de decisão é você seguir isso, isso e isso. E muito cuidado, evite isso. Se você conseguir transmitir um post com esse teor, claro, de forma objetiva, o seu post, a sua forma de comunicar vai ser infalível, vamos dizer, vai ser irresistível. As pessoas vão consumir seu conteúdo como consomem uma coisa doce, muito prazerosa, sabe? Eu falei para vocês que por que comunicar? Isso gera nas pessoas uma admiração, isso abre portas para nós, por exemplo, aceitarmos propostas que antes nós não aceitaríamos. Isso faz você ir direto ao ponto, ser mais objetivo, gerar ali uma compreensão maior dos seus pacientes, com uma mensagem simples como essa transmitida, se situarem ou se transformarem depois dessa sua mensagem, clara e convincente. Isso demonstra segurança. Quando você fala de forma convincente, sobretudo com o corpo, as pessoas sabem que você gosta do que faz e gosta do que, enfim, que você tem um domínio, que tem uma autoridade naquilo. E não é, pessoal, olha só, o comunicar de forma clara e convincente, ele está muito no como a gente fala. Lembrem disso, isso é muito importante. Como nós falamos é o que torna a nossa mensagem clara e convincente. O que nós falamos, a gente está muito preocupado. O que eu vou falar? O que eu vou falar? O que, ele está numa segunda escala de importância. A primeira é o como. As pessoas que nos assistem ou que a gente comunica na consulta, eles saem da sua consulta, às vezes eles não vão saber o que você falou, mas eles sempre vão sentir como foi a energia da sua comunicação. Eles vão sair de lá motivados. Se você fizer isso de forma clara e convincente, eles vão sair de lá assim, nossa, eu tenho que começar a fazer isso hoje. Eu tenho que seguir aquela recomendação agora. Porque o seu como você transmitiu foi direto ao ponto, foi assim, com muita energia, foi com muito domínio. Então, eu quero transmitir agora como que colegas que fizeram curso comigo conseguiram converter uma comunicação pouco efetiva em uma clara e objetiva. Por exemplo, um colega chamado Roberto Wagner, profissional tecnicamente super competente, e o Roberto percebia que ele não era muito objetivo e ele não era tão específico. Ele falou assim, André, eu me sinto muito prolixo na minha fala, muito prolixo, repetitivo, e eu sinto que eu não direciono para um público-alvo. Eu não sei ainda. Ele simplesmente comunicava como ele aprendeu, como ele ama, enfim. E aí, com essas dicas de direcionar bem para um público-alvo, se ele quer comunicar com colegas, ele tem que fazer um tipo de comunicação. Se ele quer comunicar com pacientes, é um outro tipo de comunicação. Então, ele se tornou mais convincente em cada fala, sabendo o público-alvo. E uma dica também que ajudou muito ele a se tornar mais objetivo foi fazer áudios de 1 minuto no WhatsApp. E nas práticas, no curso, eu falei, Roberto, é 1 minuto, cara. Se você passar de 1 minuto, eu vou te interromper aqui, eu vou alertar a sirene. Então, em 1 minuto, pessoal, a gente consegue ir direto ao ponto. E uma dica, se alguém te faz uma pergunta, primeiro responda sim ou não. Não começa com depende, porque se não depende, vai muito além. Olha, geralmente é sim, ou geralmente é não, ou com convicção sim, ou com convicção não. Olha, nossa, isso é tão abrangente, isso depende, isso é multifatorial. Você perdeu uma estrelinha em ser claro. Isso foi uma coisa muito legal, ele se tornou mais objetivo com essas dicas. Um segundo ponto foi a Karina Abrantes. Ela não conseguia ser
clara e convincente. E a gente começou a praticar isso nos vídeos. Ela quebrou a barreira de fazer vídeos e ela colocou com uma necessidade muito grande transmitir o trabalho de qualidade que ela fazia nas redes sociais. Nunca tinha feito um vídeo, morria de timidez, de vergonha. E aí eu falei com ela, Karina, transmita confiança. Se você está na frente do seu paciente, como você fala com ele, é como você vai falar na frente das câmeras. E o primeiro ponto, você vai olhar, eu estou falando aqui, tem duas câmeras aqui, tem uma aqui em cima do celular e aqui a do celular. Olhe nos olhos, olhe nos olhos. Olha na câmera mesmo, como se você estivesse falando com o seu paciente. Segunda coisa, vídeos de 1 minuto. A Karina, ela já é muito boa em termos de objetividade, então ela conseguiu fazer vídeos muito bons com 1 minuto. E o que eu admiro a Karina, que eu aprendi com ela consegue fazer com poucos caracteres. Caracteres são tanto de letra, vamos dizer, se você escreve um texto no Word, veja quantos caracteres tem. A Karina é uma profissional que transmite a mensagem com poucos caracteres. Eu falei isso com ela. Então, saiba que ela conseguiu um nível de clareza muito maior. E a convicção, ela está transformando agora, aprendendo gatilhos mentais e utilizando nos vídeos dela. Olha que bacana. O Thiago, aqui um colega Fonseca, um colega aqui de Brasília, ele já tinha quebrado a barreira de falar em público, só que faltava nele um tempero de convicção e clareza ao mesmo tempo, no sentido de utilizar melhor a comunicação não verbal. Ele tem uma comunicação verbal muito objetiva, muito simples, embora muito técnica. Então, da comunicação verbal, ele começou a falar de uma forma um pouco mais simples, na verdade, utilizando analogias, eliminando termos técnicos, eliminando ruídos, vocês vão entender o que são ruídos, e ele começou a utilizar, o que mais fez a diferença na clareza da mensagem dele, foi ele utilizar sorriso, utilizar as mãos, ele falava de forma muito travada. Foi muito legal a transformação dele. Ele fez aqui um Comunica Mais comigo. E por fim, outros colegas, como você, fisioterapeuta que está aqui me escutando, foram duas colegas de profissão, a Amanda e a Thaís, que quando entenderam sobre gatilhos mentais, elas se situaram no que faltava nelas para serem mais convincentes. Elas são profissionais que falam e se conectam muito bem, elas têm uma afeição muito forte. Elas falam de forma simples, utilizando analogias muito bem, elas falam de forma bem específica, só que duas coisas que aconteciam com elas. A primeira, que elas não davam pausas. Elas falavam e emitiam alguns ruídos, né? Tipo, elas conseguiram eliminar isso praticando. E o segundo ponto, para serem mais convincentes, foi elas entenderem sobre os gatilhos da tríade do convencimento, que é autoridade, escassez e também aprovação social. Porque quem tem muita conexão com os pacientes, às vezes tem dificuldade de ser convincente. Então, com base no autoridade, elas conseguiram tornar a comunicação dela, moldar quando conectam e moldar quando é uma mensagem, falar, olha, isso é para você e a hora é agora de mudar o que você quer. Escassez. Você está perdendo tempo, não melhorando a sua dor? Eu quero te mostrar que o seu serviço, a sua dor tem solução e é o que eu faço de melhor. Por exemplo, isso é uma mensagem que gera uma atenção e tende a gerar um convencimento maior. Elas aprenderam isso. E aí elas sabem utilizar, moldar isso na comunicação com os pacientes e na divulgação do próprio trabalho. As duas tiveram um rendimento no curso que, no sentido de conseguiram vender muito mais o serviço, aumentaram a agenda delas. Eu vou falar isso numa live aqui mais à frente, no webinário. Então é só para vocês perceberem que podemos ser mais claros e convincentes de acordo com o que a gente precisa melhorar. Primeiro vocês têm que entender o todo. Muito bem, então seguindo aqui, eu separei aqui 3 perguntas. Façam algumas perguntas para mim, eu posso responder aqui ao vivo. E eu separei 3 objeções, 3 dúvidas comuns, perguntas frequentes de pessoas que
quando querem se tornar profissionais que comunicam de forma clara e convincente, geralmente eles perguntam. Por exemplo, André, como sei que eu estou sendo claro e convincente? E eu respondo o seguinte: primeira coisa, será que você está falando de forma muito técnica? Grave um áudio explicando alguma coisa para um paciente e depois escute o seu áudio. Se você falou vários termos técnicos na mesma expressão, você perdeu pontos em clareza. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, será que você emite muitos ruídos? Escute o mesmo áudio. Será que tem né, tipo? Isso polui a sua comunicação, deixa ela também menos clara. Convincente. Será que você utiliza algum gatilho mental na sua fala? Um áudio, as pessoas não vão te ver. Então a sua fala tem que estar alinhada com alguma mensagem que você quer transmitir. E aí vale a pena vocês entenderem gatilhos mentais, que são 6, sobretudo autoridade, escassez e aprovação social. Pessoas como você se recuperam em 2 semanas. Acabei de transmitir algo, ou seja, na mente da pessoa, se pessoas com um problema delas se recuperam, por que eu não? Isso, querendo ou não, gera uma vontade de agir. Segunda pergunta: meu Deus, meus vídeos são muito longos. O que eu faço para ser mais objetivo ou mais claro? Cuidado com ruídos. Excesso de ruídos, eles acumulam tempo demais na sua fala. Segundo, será que você, por exemplo, na comunicação com vídeos longos ou uma consulta muito longa, será que você está fazendo muitas perguntas abertas? As perguntas abertas, elas abrem espaço para mais tempo. Responder uma pergunta fechada é uma coisa que tende a economizar mais tempo. Pensem nisso. E o terceiro ponto, dentro disso, é uma técnica para você fazer vídeos mais curtos ou um parecer com seu paciente mais objetivo, é utilizar a técnica do PSB, problema, solução e benefício. Olha, o problema que eu vejo que está acontecendo contigo é isso, isso e isso. Vocês podem fazer um vídeo assim. E olha, isso tem solução, e a solução acontece fazendo isso, isso e isso, ou seguindo nesse rumo. E o benefício que tem quem segue isso daí é ter a vida transformada, é viver sem dor, é voltar a ter a autonomia, um idoso que volta a ter autonomia. Técnica do PSB, anotem aí no papel. Terceira pergunta muito frequente. André, eu sinto que eu falo e os pacientes não entendem. Se você está falando e os pacientes não entendem, talvez você ainda não acessou um gatilho que é a coerência. Em outras palavras, a crença. Talvez você esteja falando algo que não é interessante para eles. Como que a gente resolve isso? Perguntas. É o que a gente faz na anamnese. Se você quer convencer alguém no seu parecer, você já tem que ter entendido o que é valioso para ele. E se de alguma forma você não entendeu isso, você vai estar tentando convencer algo que eles não se interessam. E eles vão sair sem entender e sem se sentirem convencidos. Então, é importante saber sobre gatilhos mentais também, dar pausas. Se você quiser que a pessoa assimile a sua informação, dê pausas. Dê um tempo para ela assimilar um pouco. Por exemplo, acabei de fazer uma pausa aqui de 3 segundos. Então, a pausa ela também te ajuda a eliminar ruídos que poluem a sua informação. E utilizem as mãos. As pessoas elas podem entender quando uma mensagem ela precisa ser compreendida, quanto mais energia você coloca na sua comunicação não verbal. Como eu estou de máscara, eu estou com uma tendência muito grande de utilizar as mãos. Isso é uma técnica chamada técnica do desenho. Você pode falar, olha, isso aqui é muito importante para você, na frente do seu paciente. Ó, agora acabamos de fazer aqui os nossos movimentos. Pode sentar aqui que eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Dá uma pausa. A pessoa ela vai entender que aquele momento ela tem que ter atenção no que você fala. Olha que legal. Do que simplesmente no meio da consulta você está explicando uma coisa que é muito importante para ela. Legal. Pessoal, qual que é a sua pergunta
que eu posso te ajudar hoje sobre como ser mais claro e como ser mais convincente na sua comunicação. Ela pode acelerar ao seu sucesso profissional, qualquer que seja ele. E por fim, pessoal, vamos chegando aqui na reta final. Qual que é o jeito errado, pessoal? André, qual que é o jeito errado de falar de forma clara e convincente? Tanto no presencial quanto no digital. Anotem. É quando você emite muitos ruídos. Vocês vão saber identificar os seus ruídos nos seus áudios ou nos seus vídeos. É claro, ruídos é tipo, né. Essas informações que não acrescentam conteúdo, elas são elimináveis. A sua comunicação vai ficar mais limpa. Segundo ponto que você está fazendo de errado é não ter um contato visual. Ficar tirando o foco da visão mostra um nervosismo. Isso deixa a sua informação menos convincente, menos clara às vezes também. Terceiro ponto, não utilizar as mãos. Já imaginou fazer uma live assim? Não faz sentido. Imagina você aqui assim na sua consulta. Então, o que eu quero falar para você é uma coisa muito importante. Faz sentido. Não utilizar expressões faciais, pessoal. Não utilizar, ficar aquela face em máscara. Utilizem. Ainda mais agora com máscara, você perde o sorriso, você tem que utilizar muito as expressões aqui faciais. Tá? Tem pessoas que falam que os olhos, você pode sorrir com os olhos. Legal, uma dica boa. Quinto ponto, não alterar o tom de voz. Sabe aquelas pessoas que falam sempre assim, sempre com o mesmo tom? Elas estão perdendo vários pontos de clareza e de convencimento na palavra. É o monotom. Botox atrapalha, né, doutor? Eu tô precisando de Botox, deixa quieto. Muito bem, a Júlia perguntou aqui, quando eu sinto que o paciente está captando, tenho vontade de passar muita informação. É difícil me conter. Isso é energia, Júlia, isso é energia. E essa energia, ela tem que ser dissipada. E a gente pode dissipar essa energia com o corpo. Eu falo, nossa, eu tenho uma mensagem muito importante para falar com vocês. E são 3. Olha só, eu poderia falar, eu tenho uma notícia muito importante para te falar. E são 3. Monotol, sem expressão facial, sem utilizar as mãos, com o corpo travado. Quando eu falo 3, eu mostro para ele primeira informação. É tipo quase um teatro, mas é assim, é como as pessoas querem sair ali encantadas e assim, compreendendo passo a passo do que você tem a transmitir. Não contém a sua energia, Júlia, dissipe, mas dissipe de uma forma, colocando as etapas da sua fala organizada. Então vamos trazer assim, Júlia, qual que é o jeito certo que você vai hoje atender seus pacientes de uma forma mais clara e objetiva? Contato visual. Aqui transmite, os olhos são a janela da alma. E o seu corpo, além do contato visual, utilize o seu corpo. Nós temos um grande benefício que é atender de pé. Eu estou aqui sentado, mas eu gostaria de fazer essa live de pé. E o de pé, eu tenho uma aversão a dar o parecer sentado na cadeira. Porque eu estou distante dela, porque eu estou com uma energia contida numa cadeira, às vezes demonstra até um desinteresse, por incrível que pareça. Então, o que eu faço? Isso serve para cardiologia, para os médicos, para os nutricionistas. Faça um paciente sentar na maca, ou às vezes eles ficarem de pé. Vocês já perceberam que tem pacientes que a gente está conversando na anamnese e esse paciente quer ficar de pé para poder mostrar alguma coisa, para poder falar? Esse paciente, ele dá um valor, muito mais valor, se você comunicar também de uma forma semelhante a ele. Quando o paciente fica de pé e quer conversar de pé, não por causa de dor, mas porque ele está querendo se expressar de alguma forma, eu fico de pé na hora e começo a falar com ele de pé, comunicando mais com o corpo do que eu comunicaria no paciente que é mais tímido. Isso se chama rapport. Então é uma forma certa de comunicar de forma clara e convincente, espelhando as expressões, espelhando
as ações, as atitudes. Se é um paciente que chega muito triste, de alguma forma eu vou me conectar com ele e vou fazer assim, eu vou espelhar o jeito que ele está transmitindo a informação dele. Mas não quer dizer que eu vou ficar triste, mas quer dizer que ali é um ponto de aliança terapêutica. Muito bem. Então vocês aprenderam sobre o rapport, o espelhamento. Pessoal, sorriam. O jeito certo. Sorriam na fala. A fala com entusiasmo, com sorriso, ela é diferente da fala com entusiasmo e sorriso. Percebe? Então, essa é uma forma de fazer certa essa comunicação resolutiva. Use bem as mãos. Se vocês nunca aprenderam nada de oratória, isso daqui chama-se técnica da naturalidade. Uma das coisas que eu mais faço, vocês já perceberam oradores, ou padres, pastores, figuras públicas, políticos, quem fala bem em público, eles estão aqui com as mãos abertas, porque isso é uma comunicação universal de que você está oferecendo algo, de que você está aberto. Aqui demonstra que você está fechado. Então, a todo momento, eu falo com os pacientes assim. E aí, as mãos aqui, de forma natural, ela te dá abertura para você, a todo momento você está aqui, do que com a mão no bolso. O jeito errado é mão no bolso ou braço cruzado. Então, a técnica do desenho, então você está na técnica da naturalidade, e a técnica do desenho é você casar a sua informação com a fala. E o último ponto, varie o tom de voz, por favor, não façam monotom. Não façam o monotom, percebem? Eu aumentei um pouco o tom de voz, sem gritar. Essa é uma técnica de variação de tom, que chama técnica do grito e técnica do cochicho. Se você quer contar um segredo para uma pessoa, você vai falar dessa forma, você vai se aproximar da pessoa e vai contar assim, pausadamente e com um tom mais de voz mais baixo. Isso faz a pessoa, deixa eu escutar o que tem para falar aí, que é muito importante. Isso deixa mais claro essa mensagem. Se você quer chamar muito a atenção da pessoa para algo, ou se ela está um pouco dispersa, você fala, vem cá, vamos cá que eu vou falar uma coisa importante para você. Você aumentou o tom de voz. E essa variação durante a sua fala, ela também é valiosa. Aprenderam várias dicas, hein, pessoal? Muito bem, nunca cruzar os braços para atender. Dicas, então, vamos para a gente encerrar aqui. Vamos ver um passo a passo. Um passo a passo para você hoje sair daqui comunicando de forma mais clara e objetiva. Então, vocês vão atender telefone, atendam um telefone ou façam um áudio de WhatsApp com entusiasmo, com presença. Fala sorrindo. Muito bom dia. Aqui meu nome é André, com quem eu falo? Ou, muito bom dia, Maria Clara. Fico satisfeito aqui com o seu contato, eu vejo que eu posso te ajudar. Ao invés de falar, bom dia, aqui é o André, eu falo de forma clara. E percebem? O entusiasmo na ligação, na sua fala, ele tem que essa energia tem que ser transmitida na sua fala. Áudios de menos de 1 minuto. Isso é um baita desafio, porque às vezes você vai se prolongando na fala, mas busquem o desafio de hoje, áudios de 1 minuto. Você pode até enviar 5 áudios, mas 5 áudios de 1 minuto. É o desafio. É o que eu me desafio quase todos os dias. Clareza e convencimento ao mesmo tempo. Menos caracteres na fala. E, para isso, menos ruídos. Você pode fazer um áudio de 1 minuto com muitas pausas. O Éder, que é um colega da fisioterapia, ele é tipo Barack Obama, ele é o rei das pausas. É fácil assimilar o que ele tem a transmitir. É fácil entender o que ele está comunicando. Não utilizem mãos no bolso, pessoal. Isso demonstra muita segurança. Não fiquem, pendulando na cadeira se vocês vão fazer uma live. E olho no olho dos seus pacientes. De preferência, se comuniquem de pé. Falam para o paciente sentar na maca e façam sua comunicação de pé. Utilizem bem o seu corpo, utilizem bem as mãos. Façam um desafio
que é escutar qualquer pessoa, qualquer vídeo sem áudio. E escutem você mesmo. Escutem, na verdade, vejam o seu vídeo sem o áudio. O que você sente vendo você e não só escutando? Será que você está transmitindo algum tipo de energia, algum tipo de informação com o seu corpo? E a última dica, o último passo a passo, aprenda gatilhos mentais. Na real, se você quiser ser convincente, é importante que vocês entendam sobre o comportamento humano. E uma dica simples, qualquer convencimento ele começa por uma conexão. E a conexão ela só é possível por meio de perguntas. Bom, perguntas é uma ferramenta da comunicação das mais valiosas. Elas fazem você se conectar e elas fazem o seu paciente se convencer só com as perguntas certas que você vai levando ele até ele chegar ao ponto que ele precisa. Por exemplo, você acha que essas atitudes estão te levando a um caminho de solução? A pessoa automaticamente, ninguém quer ser incoerente. Então ela vai falar, realmente não tá. O que você acha que pode te ajudar nesse processo de melhora? É fazer exercício. Quando que você pode começar esses exercícios? Vamos estabelecer aqui um compromisso, gatilho e compromisso. Quando que você pode começar? Aí a pessoa vai falar, por que não hoje mesmo? Olha só, com perguntas, ela se convenceu ao invés de eu falar que exercício é importante para você, comece hoje e o jeito que você estava levando sua vida não estava te levando para a solução. Vocês percebem? É a mesma forma de comunicar, é o mesmo sentido, rumo de comunicação feita de formas diferentes. Utilizando perguntas, utilizando um gatilho mental, coerência e compromisso. Pessoal, de alguma forma espero que essa informação tenha gerado reflexões. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui profissionais mais capacitados.